pastor da IA Church Sede, líder e pregador por vocação. Recebam agora Ramon Vilar. Que isso, que moral é essa, gente? Não sou digno. Boa noite, família. Eu peço que você abra o seu coração. Eu sei que talvez você esteja bem cansado, eu sei que talvez você esteja já num nível de exaustão, mas eu creio que Deus pode renovar a sua força nessa noite para que você busque essa última parte, essa última parcela daquilo que Deus quer falar. Amém? Será que você pode fechar os seus olhos um pouquinho? Que você peça a Deus, renove as minhas forças. Espírito Santo, vem falar aos nossos corações nessa noite. Nós te pedimos que seja o Senhor falando, que não seja o homem, que não sejam palavras vindas do intelecto do ser humano, mas que o teu Espírito dirija, Senhor. Acalma os nossos corações, abra, Senhor, as nossas mentes, ministre aquilo que o Senhor quer ministrar e que não exista nenhum tipo de empecilho. O Senhor é dono de tudo, Pai, e ao Senhor nós damos honra, glória e louvor, em nome de Jesus, amém. Amém, será que você pode aplaudir o Senhor aí? E quando nós começamos a planejar essa conferência em setembro de 2023 do ano passado, nós tínhamos uma direção clara para onde Deus gostaria de nos levar, para onde Deus gostaria de nos direcionar, onde nós queríamos chegar. Nós somos uma igreja que amamos a Jesus, amém? Quantos frequentam essa casa aqui? Então você sabe do que eu estou te falando. Nós não nos movemos pela hype, nós não nos movemos pelas ondas de outros lugares, nós nos movemos pelo poder e a graça do Espírito Santo, de Jesus Cristo, em nossas vidas, amém? Você concorda comigo? Então nós sabíamos, nós somos uma igreja que ama Jesus em primeiro lugar, ama as pessoas, que se levanta se posicionando de forma intencionalmente contra as heresias pregadas, que se posiciona contra esses movimentos, essas ideologias antibíblicas, ideologias anticristãs. Nós não negociamos os nossos valores, nós não mudamos o nosso coração, nós sempre soubemos que toda dádiva, todo dom perfeito vem de Cristo. E toda manifestação gloriosa que ocorre aqui aos domingos, às terças-feiras, às quartas-feiras, às quintas-feiras, às sextas-feiras, aos sábados, tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Mas quando nós começamos a abordar esse tema, algo que eu compartilhei com o meu time, com a nossa equipe muito forte, aquilo que eu sentia no meu espírito queimar, era sobre a igreja necessitar voltar a um lugar de onde ela nunca deveria ter saído, que é aos pés de Jesus. A igreja deixou de pregar a Bíblia para fazer entretenimento. A igreja deixou de exortar para trazer mensagens meramente de conforto. A igreja deixou de apontar o dedo para o pecado, porque isso não é popular, porque isso não enche igreja, pelo contrário, afasta as pessoas. A igreja não sabe louvar, a igreja não sabe o poder do jejum, a igreja não sabe adorar o Senhor, a igreja não sabe dizimar. E eu não estou falando aqui da IA Church, eu estou falando da igreja, a igreja de Cristo como um todo. E o que Jesus veio ministrando aos nossos corações foi: vocês precisam voltar ao básico. Vocês precisam voltar ao raso. E não ao raso algo ruim, mas aquilo que precedeu a profundidade que um dia a igreja chegou. Jesus está dizendo: volte às doutrinas. E eu tenho visto que o que eu senti era como se nós vivêssemos como nos tempos de Noé. E nós de certa forma estamos vivendo. Mas a Bíblia mostra, a Bíblia conta que Deus se entristeceu, que Deus se arrependeu, e que Deus de certa forma apertou um botão, um reset, e começou tudo de novo. E o que Deus me disse foi: a igreja precisa apertar esse botão, a igreja precisa resetar, a igreja precisa voltar à configuração original. E a configuração original é: a minha mensagem é o que basta. Eu sou aquele que basta. Não são as conferências, não são os cultos com pregadores e preletores famosos
tirem os olhos dos homens, voltem os olhos para mim. Foi isso que Deus fez. Talvez você diga, pô, mas é um tanto incoerente da sua parte, uma vez que você está falando em uma conferência, vocês tiveram conferências, mas existe algo no nosso coração, que é excelência. O que você vê aqui não é para ganhar engajamento, a estrutura que você vê aqui não é simplesmente para que você, para que a gente saia nas redes sociais, as pessoas olhem e falem, uau, que lindo. A prova que nós somos excelentes é os feedbacks que nós tivemos de pessoas elogiando os banheiros limpos, de pessoas que foram tratadas com cordialidade, de pessoas que se sentiram amadas nos mínimos detalhes. Mas nós não buscamos a honra e a glória para nós, nós buscamos a glória para Deus. E nós chegamos nesse conceito de restart. E essa palavra restart, ela traz o conceito de começar de novo, de reiniciar, de recomeçar. E eu acredito que nós chegamos a esse lugar. Você sabe que quando eu nasci, na década de 80, 87 mais precisamente, inclusive daqui a um mês é meu aniversário, anota na agenda, para vocês me darem um presente. Eu gosto de tênis, tá? Fica a dica. Mas eu também gosto de McDonald's. Aí eu não posso falar, o Subirá veio aqui ontem, vocês viram ontem? Perdão, Subirá, perdão Deus, né? Enfim, aí depois eu ainda mandei a galera sair para comer hambúrguer. A gente já reconfigurou, próximo, e a conference vai ser só comida saudável lá fora. E hambúrguer para nós que gostam, né? Mas enfim. Eu esqueci, nem sei porque eu cheguei. Quando eu nasci, a época era dizer... Quando você perguntava para as pessoas qual é a sua religião, as pessoas diziam católico, não é verdade? A maioria, pelo menos eu, tinha grandes amigos que eram católicos, né? Eu não nasci num berço protestante. Meus pais eram cristãos católicos, mas não eram protestantes. E eu tinha o sonho de quando eu jogava futebol, campeonato, como qualquer criança, e eu queria muito entrar que nem os jogadores fazendo o sinal da cruz. E meu pai não deixava depois que eu virei crente, né? Depois que eu virei protestante. Eu falo, não, isso não pode. Mas enfim, naquela época, era muito comum as pessoas dizerem, eu sou católico. E aí, tinha aqueles que diziam, eu sou um católico não praticante. Quem já ouviu essa expressão? Não é verdade? Eu sou um católico, mas eu não sou um católico praticante. Um católico não praticante é aquele católico que não vai para a igreja. Né? Ele acredita que Jesus é Salvador, ele acredita em Maria, ele acredita nos santos e tal, mas ele não frequenta com assiduidade, ele não se dedica tanto a essa religião. Só que o protestantismo ele foi crescendo ao longo do tempo, ao longo dos anos. Um estudo aponta que em 2038 o protestantismo será maior, o número de protestantes será maior do que o número de católicos. Sabiam disso? Ao mesmo tempo que eu falo glória a Deus, eu fico um pouco receoso. Porque hoje existem os evangélicos não praticantes. Vocês sabiam disso? Evangélicos não praticantes. Como uma pessoa pode se definir um evangelho não praticante? Porque para mim soa um tanto quanto incoerente. Uma pessoa que se diz conhecedora da verdade, da revelação que Jesus Cristo é o único Salvador, mas não pratica aquilo que Jesus ensina. Não é um pouco incoerente? E ao mesmo tempo motivo de escândalo. Quantos famosos que nós não conhecemos, que você já não viu na televisão, que se dizem evangélicos, e são motivo de desonra, motivo de vergonha. Recentemente, há uns anos atrás, teve uma mulher, eu não vou falar o nome, mas talvez você associe, está tudo bem. Teve uma mulher que participou de um programa da Rede Record, ficou famosa acho que pela cusparada, sei lá qual que foi, e ela se converteu. Ela foi Miss não sei o que lá, enfim. Era uma mulher, enfim, whatever. Mas ela se converteu e ela começou a frequentar uma igreja e ela aparecia em todos aqueles sites que não deveriam existir, como Fuxico Gospel, né? Algo de fofoca, enfim.
mas estava lá, aparecia em todas as notícias. Fulana de tal deu um carro para a igreja. Fulana de tal vendeu a sua casa para a igreja. Fulana de tal fez isso, ela fez isso. Olha como ela é crente, ela falava eu amo Jesus, Jesus mudou a minha vida. E a princípio todos nós olhávamos e falávamos, cara, que conversão genuína. O poder do evangelho é isso, é te tirar do mundo para te colocar e inserir em um contexto onde tudo que importa é Cristo. A fama ela é secundária, na verdade ela nem existe o intuito pela fama, pela adoração, e o que existe é os olhos para Cristo. E essa pessoa que nós achávamos que era evangélica demais, muito protestante, muito leal a Cristo, de repente voltou a fazer filmes sensuais, eróticos. Detalhe, quem produz é o seu próprio filho. Agora, como isso pode ser possível? Alguém que experimentou o bálsamo da presença de Cristo voltar para a sujeira. Pensa você que vivia na lama, que vivia com a cara na lama, sem conseguir respirar, sujo o tempo inteiro. Alguém vem e fala, eu vou te lavar agora, eu vou te dar um banho, eu vou cuidar de você, as suas feridas eu vou limpar, os seus traumas eu vou sarar, eu vou fazer nova todas as coisas, você nunca mais será mesmo. Você acha que uma pessoa que teve a revelação verdadeira do evangelho e foi limpa, deseja voltar para o lugar de sujeira, de promiscuidade? Nós precisamos começar a confrontar esse tipo de coisa. A palavra de Deus diz, é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. É muito sério isso. Eu não sei se você tem sido motivo de glória a Deus, ou de escândalo para o reino de Deus. Essa mensagem é para te confrontar mesmo, é para me confrontar. Eu espero que você saia daqui completamente transformado, porque essas pessoas que se dizem cristãs, ou seja, pelo significado da palavra pequenos cristos, são pessoas que roubam, são pessoas que mentem, são pessoas que se prostituem, são pessoas que zombam mesmo de Deus. Nós não podemos permitir que o evangelho seja banalizado. Por isso nós precisamos zerar o game. Sabe quando você acaba, chega numa fase difícil e fala, eu preciso voltar para entender onde eu me perdi. Nós precisamos recomeçar. Nós precisamos entender quais são as doutrinas básicas daqueles que são apaixonados e amam a Deus, da vida de um cristão. Entender o nosso dever e o nosso papel perante a sociedade. Eu acredito que nós, como igreja, precisamos voltar a ensinamentos básicos, como o poder da oração, o poder da manifestação do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a falar sobre os dons de língua, o dom da interpretação, o dom da revelação, os frutos do Espírito. É isso que nós precisamos voltar a falar, é isso que as igrejas deveriam voltar a pregar. Não o evangelho soft, o evangelho que diz, você é capaz, você pode, você é bom, venha por aqui. Cara, não dá para se tornar um crente maduro só falando de problemas de alma. Nós precisamos aprofundar, nós precisamos falar sobre o fim dos tempos. Nós precisamos falar sobre doutrinas básicas. É para esse lugar, deixa eu te falar. E eu falo isso porque eu sou apaixonado de falar sobre alma. Eu gosto de falar sobre alma. Mas não dá para viver só disso, gente. Eu não sei quem você tem buscado, eu não sei quem você tem ouvido. Mas é hora de reconfigurar, cara. É hora de voltar a ensinar o que realmente importa. Jesus Cristo é suficiente, tudo aquilo que nós precisamos. Jesus Cristo precisa ser o seu maior desejo. Nós desejamos tantas coisas. Se eu falar assim para você, pensa em uma pessoa que você admira. Na sua cabeça talvez venha um jogador, talvez venha uma atriz, talvez venha um pregador.
Sabe, esse desejo que você tem, talvez de se relacionar, de conhecer essa pessoa intimamente. Por que a igreja de Cristo não tem esse mesmo sentimento quando nós falamos de Jesus? Porque a igreja de Cristo não tem um desejo insaciável de uma busca incomparável com aquele que morreu por mim, morreu por você. A gente fica, como os pastores disseram aqui, stalkeando pessoas, admirando a vida dessas pessoas, olhando, imitando, comprando produtos que elas vendem, mas aquele que realmente importa, nós estamos deixando de lado para suprir as nossas necessidades com as coisas do mundo. Nós precisamos voltar à doutrina básica. Se eu perguntar para você, o que é ser um cristão verdadeiro? Quem aqui consegue me responder? É ser membro de alguma igreja? Isso te faz um cristão verdadeiro? Ser membro de alguma igreja? Sim ou não? A igreja é importante você frequentar, mas ela não garante sua salvação. Se eu falar para você que para você ser salvo, para que você seja um cristão verdadeiro, você tem que acreditar ou ter um credo ortodoxo, tradicional, ou então ser uma pessoa mais tranquila, mais arminianista, isso faz de você um cristão verdadeiro? Está cheio de gente tradicional que faz um monte de besteira. Está cheio de gente que segue uma linha arminianista que faz um monte de besteira. Se eu falar para você que crente de verdade é aquele que veste saia, isso faz, lascou, né? Ferrou para todo mundo, ferrou para mim, ferrou para você. Não é as nossas roupas que nos definem, não é verdade? Se eu falar que se portar de forma diferente dos outros te faz um cristão verdadeiro? Sim ou não? Sim. Porque se você se portar da forma certa, com os princípios de Cristo, combatendo as heresias do mundo, isso vai te fazer um cristão verdadeiro. E nós poderíamos falar tantas outras coisas, mas eu quero pegar o que Paulo diz a respeito de ser um cristão verdadeiro. Paulo diz que o cristão verdadeiro é aquele que renunciou o seu eu e recebeu a Cristo como seu Senhor. Colossenses 2,6 diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações e graça. Paulo também diz, no livro de 1 Coríntios 1,9, que o verdadeiro cristão é alguém que foi chamado à comunhão, ao relacionamento e à intimidade com Cristo. Diz assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Se nós corremos para o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32, diz que um verdadeiro cristão é aquele que recebe a Cristo em sua vida, a fim de obter a vida eterna e viver uma vida em santidade. Diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. E tantos outros versículos que nós poderíamos usar descrevendo o que é um verdadeiro cristão. É claro que um relacionamento com Cristo, ele vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Ele vai amadurecendo, você vai gerando intimidade, é assim com todo mundo. Você vai amando mais, você vai nutrindo mais amor. Deixa eu te dar um exemplo. Quando uma mulher, tem alguém aqui grávida? Gente, vamos orar por fertilidade nesse lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, vamos povoar o mundo. Né? Está grávida aí? Ou bênção? Casados, amém? Não me entenda mal, por favor, mas eu quero falar para o casal, por isso que eu falei. A mãe, ela sente um amor desde o momento que descobre que está grávida, certo ou errado? Nós pais ficamos com cara de bobo, pensando, como ela pode amar alguém que não está aqui? A gente assim, tem uma noção do que é, tem uma ponta de esperança do que é o amor, mas para um pai, o amor para com o filho só acontece de fato quando o filho está em seus braços.
Quem é pai, concorda com o que eu estou falando? Amém? Por quê? Porque ele vai se aperfeiçoando. São 9 meses de preparo. A mãe, ela está sentindo no seu ventre as mudanças do seu corpo, os hormônios sendo liberados. A gente não libera hormônio nenhum, homem. A gente só come. Por quê? Porque ela fica com fome, e ela pede comida, e você, para não deixar ela sozinha, come junto, né? Só que, amamentando, em 6 meses volta o peso dela. A gente que cultivou essa barriga, fica para a eternidade, para a posteridade. E a vida de um cristão é assim. Ele vai se aperfeiçoando ao longo da caminhada. Ele começa com uma confissão, mas ele é aperfeiçoado através das nossas atitudes. Quando Paulo teve o seu encontro com Deus, ele relata isso. A primeira frase que ele fala, isso está em Atos capítulo 22, versículo 10, quando ele está fazendo a sua defesa depois de ser preso. A primeira frase que ele diz, quando ele tem aquele encontro a caminho de Damasco é: o que farei eu, Senhor? O que farei eu, Senhor? E essa pergunta, embora seja uma pergunta simples, ela não é uma pergunta simplista, porque ela não aborda de forma superficial o que Paulo quis dizer aqui. Quando nós confessamos Cristo, nós temos um caminho a seguir. Não é simplesmente uma oração. As pessoas acham que uma vez que você orou, pronto, é mágica. Você já é crente, você já tem intimidade, está tudo certo, você nunca mais vai ter provação, nunca mais vai ter luta. Cara, a vida do crente é pegada, irmão. É luta, é guerra. Nós precisamos fazer esse tipo de pergunta e ouvir, e estar pronto para ouvir aquilo que Deus quer dizer. Quando nós perguntamos, assim como Paulo perguntou: o que farei eu, Senhor? Você tem que estar pronto para ouvir, porque Paulo ouviu. Vai para Damasco, procure Ananias, ele vai te instruir, ele vai te discipular, Barnabé, e você, Ananias, e você vai ter amigos, e você vai ficar 3 anos separado na Arábia. Deus traça um plano, que talvez não fosse o plano que Paulo gostaria de seguir. Mas eu quero te falar que é por conta dessa confusão que existem os evangélicos não praticantes. Porque muitos deles não estão prontos para ouvir a resposta de Cristo. As pessoas não compreendem que somente uma declaração não muda. Ela te gera salvação, obviamente, quando nós confessamos com a nossa boca, aceitamos em nosso coração, nós somos salvos, mas mais do que isso, nós precisamos aperfeiçoar. A atitude que Cristo nos ensina se torna um fator preponderante para que nós possamos ser chamados discípulos de Deus. Olha só o que Jesus diz, e essa é a base do meu texto. Mateus 16, 24, você pode abrir a sua Bíblia aí? Mateus 16, 24. Quem tem Bíblia? Amém? Mateus 16, 24 diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler de novo? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aqui o que nós precisamos entender é que somente uma autêntica renúncia tem um valor sólido e duradouro na questão do discipulado de Cristo. Quando você renuncia ao mundo, quando você renuncia à carne, quando você se coloca em uma posição de contra-atacar aquilo que Satanás está fazendo, essa é uma decisão radical. Uma decisão de deixar de lado todas as suas propensões humanas, a sua natureza, renunciar à sua vontade de seguir aquilo que Cristo quer que você siga com todo o seu coração. Talvez pela falta de entendimento nos dias atuais, essa confusão ela tem se espalhado. O fato de você negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus, requer uma atitude. Você tem a revelação que Jesus Cristo é suficiente na sua vida, amém? A vida não acaba aí, amigo. A salvação te garante a vida eterna, mas Deus te chamou para fazer algo aqui na terra. A palavra de Deus diz: ide por todo mundo e fazeis discípulos de todas as nações. Nós temos uma incumbência.
A Bíblia não diz: pastores, ide pelo mundo, e vocês, pastores, façam discípulos de todas as nações. Deixa eu te falar uma coisa: não adianta você querer discipular somente aquele cristão antigo de igreja. Nós temos que ganhar, nós temos que discipular para gerar um treinamento, e nós temos que conscientizar que essas pessoas têm o mesmo chamado que um pastor tem. Entenda bem, no aspecto de envio, do id. Mas hoje o que acontece? As igrejas, ao invés de confrontarem a atitude da igreja, porque muitas vezes as igrejas se tornam simplesmente consumidoras. O pastor hoje, cara, é impressionante o que Deus falou nessa conferência. Nós não queremos pessoas que venham aqui consumir conteúdo. Nós não somos o Select. Nós não somos uma loja de conveniência. Você está na casa de Deus para buscar profundidade de relacionamento. Só o que acontece, muitas vezes isso, gerado pelos próprios pastores e líderes das igrejas, que ficam andando de movimento em movimento, de onda em onda, colocam as pessoas, colocam adoradores, colocam preletores acima de Cristo. Sabe o que Deus fez nessa conferência? Nós oramos tanto, para que Deus mandasse pessoas sérias e comprometidas. Todas as bandas, eu não sei se vocês perceberam, todas as bandas que vieram aqui, todos os preletores que vieram aqui, falaram sobre lançar as suas coroas aos pés de Jesus. Vocês perceberam isso? É para esse evangelho que nós temos que voltar. O que o evangelho nos ensina é que se nós quisermos seguir a Cristo, tem um preço a ser pago. E o preço é o valor da sua própria vida, das suas atitudes. E essa entrega é diária e constante. O mesmo texto relatado em Lucas acrescenta de uma outra forma. Ele diz assim: dizia para todos, capítulo 9, versículo 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Agora deixa eu explicar um pouquinho o contexto para vocês, daquilo que nós estamos falando aqui, para que você entenda. O contexto é o seguinte: o relato do mesmo capítulo do Evangelho de Mateus, só que no versículo 21, nós lemos aqui o versículo 24, certo? Quando nós lemos no versículo 21, perdão, é isso mesmo? Só confirmando aqui. Foi a primeira vez que Jesus fala a respeito da aproximação da sua morte. E Pedro, naquele ímpeto de cuidar de alguém que realmente ele amava, ele diz: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. E talvez quem não falaria isso para Jesus? Alguém ouvindo Jesus falando a respeito da sua morte que se aproximava, fala: meu, você é Jesus, você não pode morrer. Eu falaria, você não falaria não? Fala: não, cara, você é bom demais, você tem que ficar aqui, você não pode ir. A tentativa de dissuadir Jesus daquilo que ele passaria. Embora não houvesse uma má intenção de Pedro ali na sua fala, o que essas palavras expressaram foi a carnalidade do coração de Pedro. E a nossa também. Por que eu estou te falando isso? Porque esse é o caminho do mundo. O caminho do mundo aponta para a satisfação e a preservação do eu. Eu quero, é para mim, eu desejo, faz para mim, até mesmo com Deus, me abençoa. Senhor, eu quero isso, Senhor, faz isso para mim. Senhor, eu quero essa bênção. Essa é a síntese da filosofia do mundo. Poupa a ti mesmo. Mas a doutrina de Cristo não é essa. Não é sobre poupar, é sobre sacrificar. Essa é a doutrina de Cristo. É você sacrificar os seus sonhos em prol do reino. É você sacrificar o seu tempo em prol do reino. É você sacrificar a sua vida em prol do reino. Essa é a síntese do Evangelho. Qual a igreja mais brilhante que já existiu? A igreja primitiva. Quem concorda comigo? Amém? Eram pessoas apaixonadas que não tinham a estrutura que nós temos hoje, mas tinham a essência de Cristo dentro delas. E foi essa essência que fez o Evangelho explodir de
33, quando Cristo morre, até o ano de 99, quando João é o último apóstolo e morre, o evangelho passou de um lugar para 12 nações diferentes. Por quê? Porque eles tinham paixão e compromisso com o evangelho verdadeiro. Então, voltando aqui, Cristo ele tem o discernimento desse pedido de Pedro, ou conselho, seja lá como você entender. Mas Cristo entende como uma tentação vinda do próprio Satanás a ponto de repreender Pedro. Olha só o que diz no versículo 23, que forte, quando Jesus repreende. Diz assim: mas Jesus voltando-se disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. E Jesus completa a sua advertência a Pedro e a todos nós, colocando essa condição: que todos aqueles que desejam seguir a Cristo, tinham que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. O que nós precisamos entender a respeito da cruz é que, como um instrumento de mediação, a cruz de Cristo, o sacrifício ele permanece único. Mas como um elemento de experiência e uma escolha, ela deveria ser compartilhada por todos aqueles que decidissem seguir a Cristo. E até nos dias de hoje, a cruz de Cristo é perfeita, simboliza a ressurreição, simboliza a vida. E nós temos que expandir para outras pessoas. Agora, o que Cristo completa aqui é que a nossa conduta, a nossa decisão de negarmos a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, isso mostrará se nós somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo ou não. Talvez doa em você, mas deixa eu te falar uma coisa: se você não conseguiu negar a si mesmo, você não é um discípulo, você não é um seguidor. E não sou eu que estou falando, a Bíblia diz, Lucas 14, 27, diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então, com base nessa afirmação, nós podemos dizer que é impossível se tornar um cristão de verdade sem que nós tomemos a nossa cruz, sem que nós neguemos a nós mesmos. Tomar a sua cruz, a cruz para nós ela é símbolo de morte, naquele tempo também era símbolo de morte. Hoje, quando nós vemos uma cruz, aqui no Brasil nunca existiu, né? Mas quando nós vemos a cruz, nós sabemos que ela está vazia, porque Jesus é poderoso. Mas naquele tempo as pessoas, era uma morte humilhante, ela era uma morte realmente que colocava as pessoas no mais baixo nível de dignidade humana. Quando nós falamos isso a respeito de tomar a nossa cruz, quando a Bíblia nos ensina, é para que nós, se quisermos viver como discípulos de Cristo, nós precisamos morrer a cada dia. Morrer para as nossas vontades, morrer para os nossos sonhos, morrer para os nossos desejos, para o pecado, para aquilo que está fora do propósito de Deus, porque não há vida de Cristo em nós, sem que nós morramos para tudo aquilo que contrapõe o que Deus diz para nós e a respeito de nós e o propósito dele nas nossas vidas. Nós precisamos usar aquilo que a palavra de Deus nos ensina e transformar aquilo que o mundo faz. Mas o que acontece é que existe esse desejo de colocar as coisas do mundo para dentro da igreja. Eu não estou falando de paredes pretas, não estou falando isso. Não é a parede que define a presença de Deus, é Cristo no centro que define onde Ele está dentro de uma instituição, dentro da casa dele. Mas nós precisamos entender também o que é negar a nós mesmos. Eu quero falar rapidamente 3 pontos sobre o que é negar. Negar completamente a si mesmo significa você renunciar toda a sua sabedoria. Salomão foi o homem mais sábio, e no momento de maior dificuldade ali do seu reinado, Deus diz para ele: pede qualquer coisa que você pediu eu te dou. E ele pede o quê? Ô gente, vocês são crentes, não são? O que ele pede? Sabedoria. E a palavra de Deus nos ensina que todos aqueles que pedirem sabedoria, Ele livremente, gratuitamente nos dará. Amém? Não é o que a palavra de Deus diz? Só que quando eu digo renunciar a nossa sabedoria, é você colocar aos pés de Cristo todo o seu conhecimento, todo o seu intelecto, o seu resultado do QI, do teste do QI que você fez, porque isso não tem influência sobre a sua salvação.
não tem influência sobre a forma como você se relaciona com Deus. Isaías 5:21 diz assim: ai dos que são sábios em seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Quando o Espírito Santo aplica o Evangelho com poder dentro de nós, Ele faz para destruir as fortalezas que Satanás levanta contra nós, anulando as sentenças verbais impostas por homens maldosos, que tentam nos diminuir, que tentam nos tornar incapazes, que tentam, diminuir a nossa identidade perante Cristo. Nós não somos capazes, mas Cristo é capaz. Só que muitas vezes, quando nós racionalizamos demais as coisas, nós deixamos de viver o sobrenatural de Deus. Existe uma doença incurável. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Não, mas essa daqui não dá não. Já aconteceu comigo. Uma vez eu orando, eu falei assim: Deus, aí eu falei para as pessoas: se você deseja receber cura, vem aqui para frente. Aí veio uma mulher cega. E eu falei: Deus, eu queria era tipo uma enxaqueca. Era alguém tipo com dor na lombar, uma coisa mais tranquila, né? Mas alguém com problema de vista realmente é difícil. E Deus me falou: sabe o quê? Graças a mim, que ela não depende da sua fé para ser curada. E Ele diz: eu não preciso da sua fé. Eu preciso de uma palavra liberada. O Lucas estava aqui comigo, não me deixa mentir. E ela veio, ela pediu oração, e ela já tinha perdido, por conta de um procedimento mal feito, mal realizado, ela já tinha perdido parte de uma vista, e estava perdendo parte da outra vista. E eu falei: Deus, me perdoa pela minha incredulidade. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa. E nós juntos ali oramos por ela, declaramos cura, e passou um tempo, 2 semanas, eu não lembro aproximadamente, ela veio contar o testemunho de que a visão dela voltou. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes nós nos colocamos em posições que não nos pertencem, cara. Nós nos colocamos em situações que nós não estamos prontos. Mas a verdade é que Deus é suficiente. Você não precisa de um curso de teologia para impor as suas mãos sobre o enfermo. Você não precisa de horas e horas e horas de estudo para sentar do lado de alguém que você ama e dizer para essa pessoa: Jesus é suficiente. Jesus me amou e Ele te ama. Você não precisa de horas e horas e horas de estudo dentro de uma universidade cristã para falar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que você precisa, crente, é a ousadia do Espírito Santo. Agora, nós pedimos tantas coisas para Deus. Quantos aqui, nas últimas semanas, pediram: Deus, me enche de ousadia e de unção para pregar o seu Evangelho? Essa oração tem que estar todos os dias nos seus lábios. Sabe por quê? Porque sempre, todos os dias, alguém vai cruzar no seu caminho e você pode falar do amor de Cristo. Nós estávamos conversando nessa conferência junto. Isso foi ontem? Foi ontem. Metade do PIB do céu estava naquela sala. Para vocês entenderem. Estava lá Lamartine Pozella, Luciano Subirá, Flávio Valvassoura e eu. Eu não contribuí muito com esse PIB, tá? Mas esses caras. Mas eles estavam contando, e o Luciano estava contando uma história do Flávio, que eles tinham feito uma caravana para os Estados Unidos, e eles foram almoçar em um restaurante, e a menina ali que estava atendendo eles estava muito brava, muito mal-humorada, tratando eles de qualquer jeito, sendo grosseira. E falou que aqueles caras naquela mesa, aqueles outros pastores, estavam completamente revoltados. Que eles queriam chamar o gerente, que eles queriam mostrar e falar: cara, olha, desse jeito não dá para ser servido, essa pessoa está nos maltratando aqui dentro. Falou que o Flávio Valvassoura chegou e falou assim: tá tudo bem com você? Você está passando por algum problema? Eu posso orar com você? E essa mulher se desembestou a chorar. Rasgou o seu coração e recebeu uma oração.
É nessa situação que nós vamos encontrar pessoas. Mas se você não negar a si mesmo, talvez a sua vergonha, talvez o seu ímpeto de falar, não, essa tarefa não é para mim, essa tarefa é para os evangelistas. Talvez se você não largar o seu eu e dizer, não, eu não tenho autoridade, de fato você não tem autoridade, toda autoridade é constituída por Deus, a autoridade é dada por Deus. O nosso papel na questão da cura é orar, o dele é curar. Você impõe as suas mãos, ele opera o milagre, é assim que funciona. Ah, mas e se Deus não curar? Não é culpa sua, não é sua responsabilidade. Quando o Espírito Santo enche as nossas vidas, Ele transforma as nossas atitudes. Provérbios 3,15 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não deixe com que o seu racional impeça o sobrenatural de Deus na vida das pessoas. Negar completamente a si mesmo significa você renunciar às suas próprias forças. Muitas vezes nós acreditamos que podemos fazer porque somos bons, porque temos um talento natural, uma eloquência, porque temos uma postura, um carisma. Isso é você confiar nas suas próprias habilidades. Não podemos ser assim. A Bíblia diz em Provérbios também 16, 18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. E muitas vezes nós agimos de forma arrogante, nos nossos próprios entendimentos, achando que nós somos bons, achando que nós temos domínio, achando que nós temos algo autossuficiente, nós somos bons, Deus me usa, é incrível. Pare de idolatrar pastores, pare de idolatrar adoradores, volte os seus olhos para Cristo. Sabe de uma coisa? Sabe por que eu estou falando isso? Porque isso tem roubado a glória de Deus. Não tem problema você admirar um pastor. O problema é você adorar esse pastor. É colocá-lo numa posição que ele nunca nasceu para estar. Eu vi recentemente um podcast do Juliano Som com o Douglas do Dizascope, na verdade não recentemente, mas foi, 1 ano e pouco atrás, ele falando isso. O homem não nasceu para ser adorado, o homem não tem estrutura para ser adorado. E eu louvo a Deus pela vida do F-Hop, eu louvo a Deus pela vida do Gabriel Guedes, eu louvo a Deus pela vida da Nive, eu louvo a Deus pela Paloma Posse, pelo Yah Worship, eu louvo a Deus pela vida do Juliano Som, que foram pessoas que vieram aqui, em momento algum, vocês viram uma apresentação de entretenimento, vocês viram derramar da presença de Deus, vocês viram uma ministração dos rios do Senhor fluindo sobre este lugar, pessoas foram curadas, vidas foram libertas, casamentos foram restaurados, porque o louvor ele é poderoso. Você não viu aqui Luciano Subirá chamando atenção para si próprio, você não viu Danilo Figueira, você não viu Lamartine, você não viu Milton Ebenezer, você não viu Paulo Mazzoni, você não viu essas pessoas, Érica, olhando e falando, aplauda-me, olha como eu sou bom. Tudo o que essas pessoas fizeram foi trazer uma mensagem de Cristo para transformar a sua vida, e Cristo foi o centro desse período inteiro. Negar completamente a si mesmo significa você renunciar a todas as suas vontades. A linguagem de um cristão qualquer, um cristão não praticante, né? Um protestante não praticante é, eu não aceito o que a Bíblia diz, eu não aceito os confrontos que eu estou recebendo, eu acho que esse pastor está sendo duro demais, eu acho que essa banda não falou comigo, então não entendi muito bem, então vou mudar de igreja. Mas aqueles que são cristãos de verdade, pensam e se posicionam de uma outra forma. Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 20 e 21, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Aqueles que são cristãos verdadeiros entendem que é necessário não fazer aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, mas fazer a vontade de Deus. Renunciar à sua própria vontade é um reconhecimento prático de que nós não somos donos de nós mesmos. Se você quer ser um discípulo de Cristo, saiba a quem você pertence. Saiba de quem é a impressão que está sobre a sua vida. Negar a si completamente significa renunciar aos seus próprios desejos carnais. 1 João 2,16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Você precisa entender que a sua carne milita contra o seu espírito, elas não se dão, elas são opostas, e que ou você tem o fruto do espírito, ou você tem a sua carne te dominando. Romanos 8,13 diz isso, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas no versículo 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus. Entenda uma coisa, que quando a sua carne aponta uma direção, cara, é melhor você se dirigir ao outro lado. Quando passa aquela mulher bonita na sua frente, ou aquele cara bonito na sua frente, a sua carne nunca vai falar, olha para o outro lado. Ela vai falar, nossa, contemple essa beleza. A sua carne muitas vezes vai te levar para caminhos de morte. E muitas vezes as pessoas negociam, flertam com o pecado como se fosse algo tranquilo e algo normal. Não é normal. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos parar de viver o evangelho parcial. Sabe, parcial é a forma como o mundo vive. Casamentos parciais. Quando essa pessoa está junto com o seu marido, ela é casada. Aí de repente, quando ela está num ambiente de trabalho, ela já não é mais casada. Ela se trata, ela se porta, ela se apresenta como uma pessoa solteira. Existem pais que são pais de forma parcial. Quando estão presentes em suas casas, dão um pouco de atenção aos seus filhos, mas quando saem para trabalhar, se esquecem completamente. Ou até mesmo quando voltam às suas casas, se esquecem de interagir com seus filhos e derramar amor. Só que com Cristo, meu irmão, nada funciona de forma parcial. Ou ele tem tudo, ou ele não tem nada. Ou ele tem todo o seu coração, toda a sua vida, ou não adianta você entregar o resto. Ou você confia que a Bíblia é inerrante, uma palavra de Deus, escrita por homens, mas inspirada por Deus. Ou se você tira uma vírgula da Bíblia, quem te garante que o resto está pronto, está certo? Nós precisamos acreditar que nós temos um chamado de tempo integral. E quando eu digo tempo integral, não é você servir na igreja de tempo integral, mas é viver um evangelho de tempo integral. Onde quer que você seja, essa é a parte da sua vida. Onde quer que você esteja, aquele Cristo que morreu por você na cruz, vai ser resplandecido através da sua vida. Seja num ambiente de trabalho, num templo, na sua faculdade ou dentro da sua própria casa. Quando nós falamos sobre negar a nós mesmos, é uma ação contínua, não é uma ação ocasional. Tem que ser espontânea, tem que ser realizada com alegria e não com relutância. Eu quero encerrar essa mensagem contando para vocês um pouco do meu testemunho, de forma bem rápida. Porque eu acho que, para que nós possamos dar um restart nas nossas vidas, nós precisamos entender o que é negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e nos tornarmos um seguidor, um discípulo. Está cheio de gente, está cheio de cristão que se diz um cristão verdadeiro, mas que vive em pecado, que vive cometendo os mesmos deslizes, recorrendo no mesmo erro. Quando você nega a si mesmo, você abre mão dos seus sonhos. E foi isso que aconteceu comigo. Eu nunca tive o sonho de ser pastor. Na verdade, todo mundo, quando as pessoas me diziam que eu seria um pastor, eu falava, está amarrado.
Porque eu sempre admirei a vida pastoral, mas eu não achava que aquilo era para mim. Eu trabalhava, eu estava muito bem posicionado na minha empresa, onde eu trabalhava. E eu falava, pô, tá tranquilo aqui, eu estou bem, eu estou ganhando bem, eu não preciso disso, cara. Eu vou ser um empresário bem sucedido. Eu vou ganhar muito dinheiro, e aí, como eu vou ganhar muito dinheiro, parte do meu período, parte do meu dia, eu vou trabalhar só das 8 ao meio-dia, da 8 da manhã ao meio-dia, e aí no período da tarde eu vou lá servir na igreja, vou fazer qualquer coisa, vou trocar a lâmpada, vou limpar o chão, eu vou servir, esse era o meu sonho, esse era o meu desejo. Mas um dia eu tive a revelação do Espírito, e Ele foi tirando o brilho das coisas de fora. Ele foi tirando a alegria daquilo que eu tinha. E Ele foi ministrando no meu coração aquilo que realmente importava. Aquilo que realmente Ele queria que eu fizesse. Foi quando num dia eu decidi abrir mão de absolutamente tudo que eu tinha. A minha posição, o meu cargo de diretor comercial em uma empresa onde eu coordenava mais de 70 pessoas e vendas. A empresa que eu trabalhava naquele tempo era a primeira, a segunda, por anos, empresa mais lembrada no segmento. E eu adorava aquilo. Eu adorava me relacionar com as pessoas. Até que um dia Cristo disse para mim, eu quero que você pare de se relacionar para fazer negócio. Eu quero que você comece a se relacionar para levar salvação. Eu quero que você comece a se relacionar para levar cura, para trazer transformação, para trazer renovo. Jesus Cristo me preparou ao longo da caminhada. E quando nós falamos de um restart, nós precisamos voltar à nossa configuração original. Quantos aqui já tiveram no primeiro amor com Cristo? Quando você estava no primeiro amor, como que era? Eu lembro quando eu me converti, com meus 19 anos mais ou menos, eu estava todo dia na presença de Deus. E se deixasse, eu estava todo o tempo na presença de Deus. Eu ia atender cliente no Brás, e naquele tempo não tinha WhatsApp, então não tinha como conversar. E eu entrava tudo quanto era igreja, eu ia ver culto da Universal, da Mundial. E eu sentava, eu só glorificava a Deus, falava, Deus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é bom. Meus olhos não estavam nos homens, não estavam nas performances, não estavam no ambiente, não estava no nível de teologia que aquilo que era ensinado, estava na presença de Deus. E eu deixei de frequentar balada de segunda a segunda, para frequentar a igreja de segunda a segunda. Quinta-feira eu estava no Bola de Neve, sexta-feira eu estava no monte, sábado eu estava na igreja, domingo na igreja, e por aí ia. E eu saía do Bola de Neve 1h da manhã, de quinta-feira, e eu ficava desesperado que eu precisava dormir, porque no outro dia eu tinha que acordar. Mas por que eu estou te falando isso? Porque quando eu experimentei essa água vinda dele, eu nunca mais quis voltar para o lugar de onde ele me tirou. E o que eu sinto no meu espírito, Deus ministrando, é que muitas pessoas se esqueceram da beleza do primeiro amor. Que muitas pessoas se esqueceram o quão bom foi o primeiro amor. O quão bom foi quando você confiava no Senhor de todo o seu coração. A palavra de Deus diz, confia no Senhor de todo o teu coração e você e a sua casa será salvo. E você tinha aquilo como uma convicção tão grande, era tão real, era tão verdadeiro. E talvez o tempo da conversão dos seus filhos, do seu marido, esteja sendo prolongado demais. E aí você já perdeu a esperança. Você já não acredita mais tanto. Eu sinto que Deus deseja que você volte à configuração original. Para que isso aconteça, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Aí então você estará pronto a seguir Jesus com todo o seu coração. Queria pedir que você ficasse em pé onde você estiver. Eu queria pedir que você colocasse a mão no seu coração.
você precisa realmente voltar ao que realmente importa, que é um evangelho puro e simples, eu quero pedir que você, no seu lugar, que você fale agora com Cristo. Eu não tenho a menor dúvida que você já experimentou a presença de Deus um dia. Nós sentimos saudades de tantas coisas. Nós sentimos saudades de tantos momentos legais que nós vivemos com os nossos filhos, ou então com aquelas pessoas que nós amávamos e não estão mais aqui, estão na glória junto com Cristo. É tempo de nós sermos ministrados pela presença do Espírito em nós, para que essa presença gere uma transformação genuína. Negue-se a si mesmo, abra mão dos seus pecados, abra mão dos seus desejos carnais, abra mão daquilo que não vem de Cristo, e se quebrante na presença dEle. Hoje é dia de restauração em nome de Jesus. Restauração no seu relacionamento com Cristo, restauração na sua forma de ver Jesus. Talvez a sua imagem de quem Deus é, de quem Jesus é, está distorcida por um momento triste que você tem vivido, por um momento sem esperança, por um momento sem expectativa, e você tem dito: eu não consigo abrir mão das minhas dificuldades, eu não consigo abrir mão dos meus pecados, das minhas lutas, eu não sei como fazer. Jesus está neste lugar dizendo: filho, eu estou aqui todos os dias. Olhe para aquilo que realmente importa. Eu estou aqui com os meus braços abertos, te esperando, para derramar cura sobre a sua alma, para fazer você entender quem você é diante de mim. Você não é um desconhecido, você não é alguém qualquer, você é um filho que eu escolhi. A palavra de Deus nos ensina que não fomos nós que nos achegamos a Deus, mas foi Ele quem nos escolheu. E através dessa escolha nós podemos chamá-lo Abba, Papai, Pai querido. Eu queria te encorajar nessa noite. Se você acredita no seu espírito, se a palavra confrontou você de alguma forma, e você entende que você precisa voltar os seus olhos para Jesus novamente, que você precisa começar novamente um relacionamento com Cristo, de volta ao primeiro amor, que coisas precisam ser resgatadas, eu quero pedir que você saia do seu lugar, que você venha aqui à frente. Nós vamos fechar essa conferência de forma gloriosa, entregando para Deus aquilo que realmente importa, as nossas vidas, os nossos corações, a nossa atitude. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós vamos orar junto. Onde quer que você esteja, se você entende que esse é o momento, que você não quer mais um relacionamento superficial com Deus, talvez você esteja bravo com Deus, talvez você esteja amargurado com as coisas do reino, Ele está nesse lugar para derramar cura sobre a sua alma, sobre o seu coração. Essa mensagem te confrontou, essa mensagem te gerou um incômodo, porque Jesus Cristo deseja um relacionamento de forma integral e não mais parcial. Não mais um relacionamento onde você consome simplesmente as bênçãos que Ele derrama sobre a sua vida. Quantas vezes nós pedimos para Deus uma bênção, Deus faz a bênção, Deus promove a bênção, Deus abre as portas, e nós, como aqueles 9 leprosos, não voltamos para agradecer. Achamos que Deus nos deve alguma coisa, achamos que a agenda de Deus é que precisa se encaixar as nossas vidas. Meu querido, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Jesus deseja um relacionamento com você, mas não trate Jesus como se Ele fosse o seu empregado. Ele te ama, Ele morreu por você, mas Ele não te deve absolutamente nada. A fidelidade dEle está expandida para você, está apresentada para você. O que você tem feito com aquilo que Ele tem te oferecido? O que você tem feito com o sacrifício dEle na cruz? Onde você tem colocado os seus olhos? Para onde você tem virado? Para onde você tem mirado? Onde você tem olhado? Jesus Cristo deseja ser o centro da sua vida. Ele deseja estar no centro da sua vida. Você que veio aqui à frente, peço que você coloque a mão no seu coração e
que você comece a falar com Jesus agora aí no seu lugar. Talvez é um tempo de você se arrepender, de pedir perdão, de se quebrantar na presença dele. Talvez você tenha vindo para essa conferência com grandes expectativas, e você gostou do que você viu, você gostou do que você ouviu, mas não era exatamente isso que você procurava. Você queria algo a mais, você queria um romper, você queria uma manifestação sobrenatural. Eu quero te falar que Jesus está nesse lugar. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Essa é a palavra dele sobre a sua vida. Ele diz que nós não recebemos porque ou nós não pedimos, ou porque pedimos mal. É tempo de você se posicionar. É tempo de você negar suas próprias vontades, para seguir o propósito que ele instituiu sobre a sua vida. Levante a sua voz agora onde você estiver. Comece a falar com Jesus. Comece a falar com Ele. Comece a liberar palavras de adoração. Comece a pedir perdão. Fale com Ele e fala: Senhor, me perdoa. Perdoa muitas vezes a minha negligência com a sua presença. Perdoa, Pai, muitas vezes porque eu deixei de lado as coisas do teu reino para seguir a minha própria vontade. Fala você com Deus aí, meu irmão. Fala você com Deus. É tempo de restauração. Nós queremos estar mais perto de Ti, Deus. Pai, nosso coração não comporta outra pessoa senão o Senhor, Deus. Que o Senhor renove a nossa adoração, Deus. Que o Senhor renove o nosso primeiro amor. Que o Senhor renove as nossas forças. Pai, que nós possamos nos lembrar daquilo que realmente importa, daquilo que realmente tem valor, Deus. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício. Nós pedimos, Deus, que o Senhor faça uma mudança nas nossas mentes, que nós possamos ser reprogramados a te adorar, Senhor, como no princípio, a te adorar, Senhor, quando nós recebemos a notícia daquilo que o Senhor fez por nós. Nos coloca de volta ao lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, aos teus pés, Jesus. Nós queremos estar aos teus pés.